eu percebi muito interessante, e aí a gente vai ver qual que é a força dos números na Torá. E eu não vou voltar para o inferno, porque eu não vim de lá, mas vamos falar do inferno depois, tá? Eu não vou fugir, não. Vou fugir do inferno, eu não tenho medo dele, pronto. Tem na Torá. Não, eu quero falar do Isaac. Tem uma coisa tão interessante. O Eterno diz para Abraão o seguinte, uma hora ele fala assim, olhe para as estrelas... Veja se tu as pode contar. Assim será a tua descendência. Exato. Então, a gente tem um livro chamado Zohar. O Zohar é uma obra que traz uma percepção de outros níveis da própria Torá. É uma parte do Zohar. Tem outras partes do Zohar que tem outros assuntos. E o Zohar traz a seguinte afirmação. Ele diz assim, quando Deus falou para Abraham, olhe para as estrelas, ele está dizendo o seguinte... Perdão, quando ele fala que ele tirou Abraão para fora e falou, olhe para as estrelas, é como se ele estivesse dizendo para Abraão, você não está sob o jugo das estrelas, ou seja, das forças do horóscopo ou das forças materiais. A sua semente vai vir a partir do meu nome. E qual é o nome do Criador? Tetragrama sagrado. Muita gente quer muito saber o que significa o tetragrama sagrado. 4 letras. Letra Yud, letra Rei, letra Vav e letra Rei. Em português, Jeová. Depois, outro momento eu posso explicar o significado delas, a relação com o tempo. E por que o primeiro dia de Gênesis vem todo marcado com o tempo, está relacionado com o nome de Deus. E por que o povo de Israel vem marcado com o tempo, como eu expliquei antes. Mas o seguinte, o valor numérico desse nome é 26. Quando a gente escuta aquelas palavras do Zohar, os seus filhos vão vir a partir do meu nome, é tão interessante. Veja só, o nome Yitzhak, Isaac, que significa vai rir em português. Quando a gente multiplica o valor numérico, quando a gente vê o valor numérico do nome dele, que é 208, a gente vê que é exatamente 8 vezes 26. 26, de novo, é o valor numérico do nome de Deus. Por que 8? Porque 8 simboliza o milagre completo, é acima da criação. E ele foi o primeiro que foi circuncidado no 8º dia. Jacó, que é a conexão entre a terra e o céu, Jacó que sonha com a escada, está justamente ligado com o número 7, porque o 7 é o que conecta o 6, Deus criou o mundo em 6 dias, e o 8 que é o céu. O valor numérico do nome de Jacó é 182, que é 7 vezes 26. José, Yosef, que é aquele que foi bem sucedido justamente na sua tarefa terrestre, né? Aquela coisa toda de trazer a proteção para o Egito durante os anos da seca e a abundância. O valor numérico do nome dele é exatamente 6, Deus criou o mundo em 6 dias, é a matéria, vezes 26. Então é absurdamente interessante e muito difícil uma coisa dessa ser casual, que o nome desses patriarcas é justamente a multiplicação do valor numérico do nome de Deus por números que estão ligados à missão deles e à realidade deles. É algo intrigante que está aqui no livro também. Mas vamos falar do inferno? Vamos. Ok. Em primeiro lugar... O inferno somos nós. Quem é que falou isso? Vê aí. Lê. Em primeiro lugar, esse assunto, ele não aparece... Ah, não. Inferno são os outros, né? Não é só aos outros. Os infernos são os outros. Esse assunto não aparece no judaísmo. Ou seja, vamos com calma. Ele não aparece nas escrituras. No judaísmo, depois você vai ter várias fontes onde o assunto vai ser tratado aqui e ali. No Midrash, na Mishnah, no Zohar e assim por diante. Mas nas escrituras ele aparece... Achei. É Jean-Paul Sartre. Sartre. O Inferno Sartre. são os outros. Nas escrituras ele aparece muito pouco. E quando aparece, às vezes dá até a impressão de ser um final ali, ou algum lugar onde não se tem consciência e assim por diante.
E nós compreendemos isso da seguinte forma. Como o objetivo, de acordo com o judaísmo, e a gente sempre tem que lembrar qual é o propósito do Criador ao criar o mundo. Como o objetivo é o desenvolvimento daquela alma enquanto ser humano, principalmente no que toca o cultivo das virtudes, do amor, do bem, da sabedoria, da justiça, do perdão e as ações para com o próximo, respeitar o pai e a mãe, ser um bom cônjuge, um bom pai, uma boa mãe, ser um bom vizinho, ser um bom amigo, um bom ser humano, e a relação do indivíduo com o Criador. Esse é o grande objetivo. Então, por isso, compreendemos que as Escrituras praticamente se calam em relação ao mundo vindouro. Não somente em relação ao inferno, mas também em relação ao paraíso. Por quê? Porque qual que deve ser o nosso objetivo quando a gente faz o bem? O Sheik falou uma coisa muito bonita e que dentro da nossa tradição ética dos pais é dita da seguinte forma. Sahar mitzvah mitzvah, a recompensa de uma mitzvah, de uma boa ação, e as mitzvot, os preceitos, são muitíssimo importantes no judaísmo, são instrumentos de educação, são instrumentos de disciplina e etc. A recompensa de uma boa ação é a própria boa ação. Uhum. E a consequência e o castigo de uma má ação é a própria má ação. Se a pessoa tiver em mente inferno, eu vou fazer o bem para quê? Para não ir para o inferno. Eu vou acreditar em Deus para quê? Para não ser condenado. Eu vou honrar o pai e a mãe para ir para o paraíso. Dessa forma, as pessoas podem acabar se tornando comerciantes. São filhos da barganha. Perfeito. Uhum. Comerciantes da fé. E elas acabam se relacionando com Deus e com a espiritualidade só para não ser condenado ou só para ser premiado. Por isso, não se fala. Não é um assunto presente nas escrituras judaicas. Se Deus quiser... nesse livro, sim, tem uma parte onde eu falo da caverna de Marpelá, onde foram enterrados os patriarcas. E ali, na estrutura do assunto, existe sim uma indicação em relação à vida após a morte, etc. e tal. Porém, é um assunto que é limitado para as pessoas que têm mais conhecimento, para que elas possam transmitir isso para as massas, de modo que as massas não se tornem comerciantes da fé. Eu amo Deus porque eu quero ir para o paraíso. São essas relações de causa e efeito que pervertem tudo, quando você estabelece essas consequências do tipo, eu vou fazer isso para que eu erre. Que é a religiosidade massificada hoje. Que é o que acontece. Que nada mais é do que uma interpolação. Mas eu não falei ainda do... Interpolação da escatologia greco-romana, do Elísios, do Tártaros, disso tudo. Agora, no Novo Testamento... Deixa só eu talvez concluir, aí quando você falar, você... Tá. Sim. Sim, deixa eu falar então dentro do judaísmo. Não existe a figura de Lúcifer no judaísmo. Sempre que eu falo isso, aparece um comentário e fala assim, mas e o Satanás que aparece lá na história de Jó? Eu falo, muito obrigado pela citação. Por quê? Porque aquele Satã que aparece na história de Jó, que aparece exatamente, como ser humano, é um verbo na realidade. A palavra Satã na realidade significa opositor, desviador. É um ser que, de acordo com a nossa tradição, o diabo é o diabolos, o divisor. Ele tem uma função de colocar o ser humano em teste, etc e tal, mas ele não é um inimigo de Deus, porque Deus é absolutamente supremo e, de acordo com o judaísmo, ele nunca criaria uma criatura que se tornaria o seu pior inimigo e faria o mal para os demais. Aquele Satã que aparece em Jó, ele é claramente submisso ao Criador. O Criador fala, não toque na vida de Jó. O que o Satã responde? Ok.
Outra questão interessante é que, de acordo com essa visão popular, que muitos irmãos, e eu repito, irmãos cristãos meus, perguntam, falam, mas Lúcifer é o deus do mal, que está lá no inferno. Eu falo, bom, se ele está no inferno, e ele é o inimigo de Deus, ele faz uma rebelião contra Deus, como é que 2000 anos depois ele aparece lá no céu, conversando com Deus e submisso a Deus? Outra coisa, todos os versículos que os evangelhos trazem, se referindo a Lúcifer, eles são versículos que qualquer pessoa pode pegar o capítulo inteiro e vai ler que, na realidade, aqueles versículos se referiam ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro. Aqueles versículos não estão falando de nenhum inimigo de Deus. Essa história não é bíblica, essa história não tem lugar nenhum. Histórico e real. E depois, aquela figura de linguagem, Deus se refere ao rei de Tiro, ao rei da Babilônia, como pessoas que estavam numa situação como se fossem anjos no paraíso, e que caem do ponto de vista social histórico, e aquilo é tirado de contexto e é criada uma figura de um Lúcifer e de um Satanás que, na nossa visão, não existe. Ficcional. Exato, não existe. Então toda a base nas escrituras judaicas, quando é bem examinada, inclusive por aquilo que é citado nos evangelhos, faz com que qualquer pessoa que faça uma leitura objetiva compreenda por que nós não aceitamos, não temos essa dimensão de diabo, de Lúcifer, etc e tal. Agora, para ser... Todo judaísmo a sua pergunta é excelente. Todo o judaísmo não crê nessa história de um Lúcifer inimigo de Deus, etc e tal. Isso não tem no judaísmo. Até porque Lúcifer é uma construção muito posterior, deixa só... Sim. A existência, a figura de Satanás... De Satã existe, mas esse Satã submisso, como aparece em Jó. Essa explicação sobre... Sim. Como você pode ver no livro de Jó, se você pegar lá o capítulo 1 e 2, você vai ver um completamente submisso. Em um dos profetas... Malaquias, se eu não me engano, também vai aparecer ali o Satã, lá na companhia dos anjos e aparentemente do espírito do profeta que assistia tudo acontecendo. Nesse sentido, você vê o Senhor preside na Assembleia dos Benai Elohim. Acontece isso no Velho Testamento, nos Salmos, para todos os lados. Eu só vou terminar e eu te passo a palavra, porque senão eu não vou concluir. Tem um rabino, um grande sábio chamado Rabino Eliyahu Tessler. Ele viveu há mais ou menos 200 anos na Europa Oriental. E ele, baseado no conhecimento dele, é uma grande autoridade, ok? Não é uma fonte bíblica, mas é interessante para as pessoas ouvirem. Ele diz o seguinte. Imagina só uma pessoa que a vida inteira ele cultivou no coração dele inveja, vingança, raiva, ingratidão. Agora imagina essa consciência, essa alma, vivendo todos esses sentimentos, só que sem televisão, sem futebol, sem shopping center, sem nada. A intensidade desses sentimentos nessa realidade que seria, como ele descreve, a realidade espiritual, a consciência sem corpo, seria 1 bilhão de vezes mais forte do que o que a pessoa sente aqui. E não tem distração. Isso é inferno. O que é o paraíso? É a mesma alma, é algo que a gente constrói dentro de nós. A pessoa durante a vida cultivou o amor, cultivou o perdão, cultivou a felicidade, a gratidão. Ela todos os dias acorda de manhã, agradece a Deus pela vida e etc. É isso que ela cultivou dentro dela. Agora tira o corpo, tira a doença, tira o fim do mês, tira os políticos corruptos, tira o sofreu do pai, do irmão. Exato. Porque tem muita gente que vive em amargura, em ódio, isso e aquilo, que até eu, na minha relatividade, quando eu olho aquela pessoa, eu entendo completamente o fruto, o resultado daquilo ali, porque foi alguém que não experimentou nada, senão um inferno familiar o dia inteiro. Ele não teve sequer uma chance de fazer um loop cognitivo numa outra direção. E até esses casos,
o evangelho relativiza, porque a gente tem que ver a construção da vida inteira de um indivíduo. Eu passei minha vida toda sem pregar do inferno, evangelizei e evangelizo milhões de pessoas que vão amando Deus, por Deus, pela graça, pelo favor imerecido, pela manifestação de tudo aquilo que produz vida, que gera esse desenvolvimento do ser, que faz você se sentir completamente em estado de efervescência crescente como ser humano. E esse resultado final, multiplicado por 1 milhão, seria o paraíso de acordo com esse Rabino Eliyahu. E para mim é dimensional. É uma condição interna. Porque no Evangelho isso é dimensional. Eu não estou querendo contraditar nada. Só estou dizendo que na minha visão, no Evangelho, isso é dimensional. O inferno é existencial, totalmente existencial. Nesse sentido, Jean Paul Sartre tem razão, não no dizer que é o outro, mas habita dentro... A dificuldade, eu acho que fala na dificuldade... de lidar com o próximo. De lidar com o próximo. Né? Agora, o inferno nunca é a gente, é sempre os outros. Né? Agora, quando você, em geral, diz que o inferno é o outro, é porque tem um inferno te perturbando. Exato. E aí você joga a culpa... Aí transfere, né? Diferente, né? Tem uma psicologia nesse processo o tempo todo. Agora, eu nunca precisei de inferno, nem de diabo, nem de coisa alguma, para levar as pessoas a abrirem a compreensão, o entendimento, a alegria de viver e de servir e de se dar. Eu acho um desperdício extraordinário a gente ficar escatologizando o que precisa ser existencializado com amor. Tudo que a gente repetiu milhares de vezes hoje aqui. É perda absoluta de tempo, é um desvairio, é uma distração, é um afastamento de Deus. Esse discurso todo coloca o indivíduo no máximo com um medo e com uma relação de barganha com Deus, mas não gera a paixão espontânea. Senão é como uma mulher que diz, eu vou tratá-lo bem porque senão ele vai me dar uma surra. Não, eu quero é seduzi-la, eu quero amá-la, eu quero que o meu amor a enterneça. Como, por exemplo, os meus filhos. Eu tenho um filho mais velho gay. Eu tenho uma neta mais velha de 24 anos gay. E que para mim não significam absolutamente nada. Eles são alguns dos seres humanos mais lindos que eu conheço. Aí, se for comparar com a Torá, eles estão perdidos. São uma abominação ao Senhor. Agora, no mesmo texto da Torá, que se diz que isso é uma abominação do Senhor, também se diz que não se pode comer animal com casco dividido. Aí tem uma lista de dietas equivalentes no mesmo capítulo e na mesma sequência, absolutamente insuportáveis. Não, são suportáveis e boas e saudáveis. Não são só dietas. São só dietas. Não passam de dietas. E é como um estabelecimento de um veganismo espiritual. Eu respeito a sua opinião, porém, eu acho bastante contraditório dizer alguém que acredita que a Torá foi dada pelo Pai, pelo Eterno, e dizer que as regras que ele deu é somente uma dieta, é uma coisa pesadíssima, etc. e tal, eu acho que é contraditório pelo próprio fato de ter vindo do Pai, do Criador, do Eterno. Depois de Jesus, não. Depois de Jesus, sob hipótese alguma. Mudou porque tudo. Aquele pessoal todo a quem Jesus acolheu, do ponto de vista da Torá, eram os que deveriam estar fora de tudo. Mas é curioso, porque Jesus disse que ele não veio tirar nenhuma vírgula, mas que era para cumprir toda a Torá. Ele não fala que ele veio, pastor. Não. Segue a leitura, ele fala que se vocês não cumprirem, ele não fala dele. Diz, vocês não cumprirem... Não vim para revogar, certo. Eu vim para cumprir. E na sequência ele diz, se vocês não cumprirem...
Aí ele diz, ele diz, o judeu que continue judeu, mas que aquele, como você citou, é muito interessante aquela passagem dele diz do converter, o que nasceu não judeu, que ele continue assim. Mas em nenhum momento Jesus revogou aquela lei que ele diz vir do Pai. Na prática dele, pelas pessoas que ele acolheu. Mas isso não é revogar a lei. E o evangelho transcendeu ao judaísmo em Jesus, é dos gentios. Muito então, bem, para os gentios, está falando aqui não para os judeus. Sim, é um vira-lata na graça de Deus, feliz por ser alcançado pelo favor imerecido, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com coisa alguma dessa, exceto com esse amor que me incluiu. Então, se você não cumpro essa dieta... O amor de Deus nunca excluiu. O que exclui é a intolerância das pessoas. Mas agora, da mesma forma que há tantos cristãos intolerantes hoje, e da mesma forma que a Inquisição matou tantos judeus e tantos cristãos em nome de Jesus. Espera. Então, só a questão da dieta, eu falo... Vamos deixar a dieta do lado, porque eu falei foi de um filho gay, de uma neta gay. Ok, isso mas não é uma dieta. Eu compreendo, mas eu digo que do ponto de vista até lógico, se Deus ele outorga certos mandamentos e ele diz isso aqui é bom, isso aqui é eterno, como o Shabat, por exemplo, isso é bom e eterno, mas isso não significa que isso é excludente e que os não-judeus tenham que cumprir isso. Os não-judeus, aliás... Não é eterno. Só um pouquinho, de acordo com o versículo que o senhor citou muito bem, aquele de Malaquias... eu estou me referindo a Malaquias... Lá na fonte a gente tem esse espaço de acolhimento. Se o ser humano é intolerante e se Jesus aparece com uma mensagem de acolhimento, essa mensagem tem que ser repetida hoje. Hoje essa mensagem tem que ser repetida nas igrejas, tem que ser repetida nas sinagogas, tem que ser repetida por todos. Mas é o que nós temos que fazer. E é o que Paulo fez. Mas não há necessidade nenhuma de invalidar algo que o Eterno deu. Invalidando, está invalidado. De acordo com a sua crença. Mas é de acordo com a minha crença. Mas de acordo com a minha leitura, suas fontes têm traduções erradas. A sua crença. Eu também posso afirmar isso. Eu não estou julgando a sua crença, eu estou dizendo que na sequência do Evangelho de Jesus, Jesus não é assim. E o apóstolo Paulo chega a dizer, chama toda a lei que ficou para trás, está lá em Colossenses, no capítulo 2, de escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual foi inteiramente rasgado e encravado na cruz. O que Jesus quis dizer quando disse está consumado, está pago, é que ele cumpriu aquilo que não era cumprível. Você pode cumprir as exterioridades, mas na subjetividade você sabe que você é um pecador que transgride essa lei milhares de vezes na sua vida, todo dia. Eu respeito, mas eu acho só que tem uma coisa muito... Sim. Só para o pessoal entender sim, okay. Que as escrituras... elas valem exatamente cada letra. Antes elas valem da mesma forma como hoje. Ou tem uma adaptação? No Evangelho não. No Evangelho isso é uma progressão. E Jesus é o ômega. Mas é que para os judeus o Evangelho, o Novo Testamento, ele não... Existem convergências e divergências. Certo. E a gente chegou a uma divergência irreconciliável, que é essa na qual Jesus é a consumação. Pastor, Jesus, o próprio Moisés eu respeito. Eis que virá depois de mim alguém que vos ensinará todas as coisas. Moisés fala que virá alguém como eu. E Jesus, de acordo com os evangelhos, é o próprio Deus. Então esse versículo não pode ser aplicado a Jesus, porque Moisés fala alguém como eu. E de acordo com os evangelhos, Jesus é o próprio Deus. Ele não é como Moisés. Moisés ele é mais do que Moisés. Estão falando da partida de Jesus na cruz em Jerusalém. Vamos, deixa só eu colocar aqui o ponto que me trouxe para fazer observação, porque eu acho que a gente pode seguir sem problema. Eu respeito a sua visão enquanto cristão. O que eu quero deixar claro é que quando você chega, por exemplo, o senhor chega, por exemplo, e diz... tal lei não é válida, etc, etc. Eu compreendo se você colocar assim, se o senhor colocar assim, para nós, essa lei não é válida.
Da mesma forma que eu posso também dizer, para mim o evangelho não é válido. E eu acho que isso pode ser uma coisa que pode... Para mim não me diz nada. Não, muito bem, muito bem. Eu tenho total respeito por essa declaração. Muito bem, mas o que eu acho que é importante é compreender o ponto de vista de cada um. Por quê? Pelo cristianismo, as leis foram dadas para salvar o ser humano. Pelo judaísmo, as leis foram dadas para educar o ser humano. Não, o cristianismo não crê que a lei salva ninguém. Mas ela foi dada para salvar. Ela foi dada para salvar e não salvou. E por isso que Deus escolhe então a graça. Do Novo Testamento diz não, que a pastor, lei condena. Não, pastor. Não, pastor. Condena a lei a Romanos. Eu tô falando do Novo Testamento. Não, o ponto de partida do Novo Testamento diz que a lei foi dada para os hebreus, para os israelitas, para que se salvassem. E como eles não conseguiram se salvar, ou seja, portanto a lei condenou, então foi dada a graça. Isso é o que diz, essa é a teologia cristã. A lei condena. Para nós, não, a lei não condena. Para nós, se você não tem lei, você não tem respeito de pai e mãe, você não tem família, você não tem... Mas veja a nossa sociedade, ela não tem disciplina. Não, mas eu Tudo isso não levou a uma sociedade regrada. Eu estou falando de mim, de você. Sim, nós. mas a gente... Só podemos responder por nós. Muito bem, então o que eu quero finalizar isso porque eu acho... minuto de preocupação com a lei, mas a cumpro naturalmente quando eu me submeto ao amor. Ok, essa é a sua opinião. A minha opinião contra essas que coisas, não há lei. Que aquilo que o Eterno deu é bom, é útil e não é um fardo. Só é um fardo, eu concordo que pode ser progressivo, só é um fardo quando existe... A Zohar, deixa, a Mishnah, perdão, o Talmud... Só é um fardo quando entra o excesso. A lei de Deus é boa. O fardo é quando entra o excesso. O fardo é quando entra... Santa, perdão. Boa. Muito bem. Eu sou mal e vendido à escravidão do pecado. Eu não acho que eu sou mal e nem que você é mal. Acho que você é maravilhoso e que todos nós temos uma alma divina. Não somos pecadores, pecamos. É porque você a diferença me entre o pecador... Agora. Eu tô falando dessa conversa. Antes. Eu tô falando dessa conversa. Eu tô falando da natureza humana. Tô falando da natureza humana. É disso que eu tô falando. Ok.